Bom dia, pessoal. Oitavo ano, certo? Nossa aula do dia 20 de outubro, nossa aula 68. Pessoal, nós vamos dar, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Todos tranquilos nas suas casas, né? Sem problema nenhum, para a gente poder terminar logo esse quarto trimestre, quarto e último trimestre. Aliás, por falar em quarto e último trimestre, um pedido de todos os professores para vocês é, por favor, entreguem as tarefas desse bimestre em ordem, tá? Na data certa. Dia 30 de novembro, todos nós queremos estar de férias já. E só poderá estar de férias o aluno que entregou todas as tarefas, que fez as avaliações, né? Senão, não tem como um aluno entrar de férias. Então, o bom aluno, aquele que está tranquilo, que fez tudo do mês de outubro, que fez tudo do mês de novembro, ele estará de férias dia 30 de novembro, tá? Falta pouco, então, pouco mais de um mês, e nós já estaremos aí sem as aulas, tá? Todos de férias, bem tranquilos. Pessoal, nós vamos lá no livro de gramática, na página 136, nós temos ali o texto 2, tá? Então, aqui, quando a gente coloca o texto no PowerPoint, ele fica meio pequenininho, né? Mas dá para ler sim, e também, na dúvida, você pode pegar seu livro e acompanhar pelo livro, tá? Então, texto 2. Ondas são fundamentais para os surfistas de todo o planeta. Conheça algumas palavras usadas por eles em seu esporte favorito. Nova geração de surf está tirando onda. Aos 5 anos de idade, João Vitor de Azeredo já demonstrava total afinidade com palavras desconhecidas para a maior parte dos colegas na escola. Rabetada, rasgada e várias outras gírias típicas do surf eram, afinal, muito naturais para ele, assim como palavras em inglês bastante usadas na praia. Crowd e strap, por exemplo. Incentivado pelo pai, João pega onda desde os 3 aninhos. Hoje, aos 11, já ganhou 3 títulos estaduais. Este fim de semana, ele encara um novo desafio na primeira etapa do circuito estadual de surf para menores de 14 anos, no posto 4, na Barra da Tijuca. João Vitor, ou Chumbinho, como é conhecido, é um exemplo da mais nova geração de surfistas mirins que vem radicalizando nas ondas do Rio, de outras cidades e até mesmo de outros países. Para essas crianças, muitas vezes, surfar significa mais que diversão, é um momento de aprendizado. Quando estou no mar sozinho, surfando, tenho que tomar minhas próprias decisões. Sinto uma grande liberdade com isso porque posso arriscar o que quero. Mas, por outro lado, também sei que tenho que pensar nas consequências, conta João, com a experiência de quem enfrentou, no ano passado, as ondas gigantes do Havaí. Outra fera que compete no circuito Walkley WQ Surf, hoje e amanhã, é o Kawai Pinheiro, de 9 anos. Carregado para o mar pelo pai, o surfista Américo Pinheiro, desde que era um bebê de colo, ele praticamente cresceu sobre as pranchas. Em sua prancha, o menino exibe, muito orgulhoso, um autógrafo do surfista australiano Matt Wilkinson, seu maior ídolo. Meu grande sonho é ser como ele um dia, afirma Kawai. Isadora Duarte também encontrou no surf uma das suas atividades favoritas. A menina, de 8 anos, conta que já está arriscando algumas manobras mais radicais e faz uma revelação curiosa. Adora matar baratas. Este é um movimento que a gente faz para a prancha ganhar velocidade nas ondas mais fracas. Barata de verdade eu não mato, não. Eu tenho medo, explica ela rindo muito. Aqui a gente vê um texto sobre a questão do surf, né, e como esse esporte atrai as novas gerações, né, jovenzinhos aí de 11 anos, a menina ali de 8 anos, e várias palavras aqui, né, pessoal, que foram tiradas de um contexto e usadas no contexto do surf, assim como acontece em outras palavras da nossa língua também. Esse aqui é apenas um exemplo, né? Além do que, o texto também traz palavras em inglês que saíram de um determinado contexto e que são usadas no dia a dia no surf. Aqui tem mais um pedacinho, né, pessoal? Tem um quadrinho ali na página, na mesma página 136, né? Então você tem ali ídolos. Essa galera tem vários ídolos, desde o supercampeão Kelly Slater, americano de 40 anos, até o brasileiro Gabriel Medina e o havaiano John Florence, revelação do esporte. Então aí eles falam dos ídolos dele, quem são os ídolos, né? Manobras. O que são manobras? Manobras rasgadas e batidas são legais, mas tubos e aéreos são as manobras favoritas dessa tribo. Ou seja, que tipo de movimento eles fazem quando eles estão em cima de uma prancha. Então, eles podem fazer rasgada, batida, tubos e aéreos.
Gírias, são muitas as gírias que eles usam, né? Howley é o surfista desconhecido numa certa praia. Crowd é quando o mar está cheio de gente. E vaca é o tombo durante a onda. Então veja aí que eles também têm um jargão, um conjunto de palavras que eles usam especificamente nesse esporte. E melhores praias? Depende das preferências de cada um. Mas Prainha, Arpoador e Barra da Tijuca estão entre as praias mais frequentadas do Rio. Então, para eles, essas 3 praias no Rio de Janeiro são as que eles mais gostam para surfar. Esse texto foi escrito por Simone Avelar, publicado no jornal O Globo, no Rio de Janeiro, em 16 de junho de 2012, dentro da página Globinho, tá? Dentro do caderno Globinho, nas páginas 4 e 5, certinho? Aí nós vamos lá para o exercício 7, tá? Aqui também o risinho para ler as respostas, mas depois eu coloco as respostas para vocês aqui embaixo. Então, vamos ver a perguntinha primeiro. O texto 2 é do gênero reportagem e inclui trechos em que as pessoas localizadas falam sobre suas vidas. O que são esses trechos? Então, os trechos em que aparecem, em que as pessoas dão a opinião delas, são o ponto de vista, né? E esses pedaços aí são chamados de entrevista, certo? Então, quando ele fala assim, ó, meu grande sonho é ser como ele um dia, esse é o movimento que a gente faz para a prancha ganhar velocidade. Quando estou no mar sozinho surfando, tenho que tomar minhas próprias decisões. Então, esses trechos são trechos de uma entrevista. A reportagem fala sobre quantos surfistas. Quantos surfistas são citados aí, pessoal? 3, tá? E conta aí um pouquinho da vida de cada um deles, né? Por exemplo, fala do menino João, que pega a onda desde os 3 aninhos. Depois fala do outro, do Chumbinho, né? E por último, fala da menina, da Isadora Duarte. Então, são 3 surfistas que são citados aí na entrevista, na reportagem. 9. Segundo a reportagem, meninos e meninas surfistas encontram no esporte, além de diversão, aprendizado. Explique com suas palavras essa afirmativa, tá? Então, quando ele fala lá que o surf é um aprendizado, você pode colocar assim como resposta: olha, o aprendizado surge a partir do momento em que o surfista tem que tomar decisões sozinho e as consequências disso. Então, se ele está lá em alto mar, por exemplo, ele vê uma onda 3 vezes o tamanho da altura dele, né? Então, ele tem que pensar naquele momento: eu vou furar essa onda, eu vou conseguir surfar sobre ela, o que eu vou fazer? Então, quando ele tem que tomar essas decisões sozinho, porque ali não dá para ele ficar perguntando para ninguém o que ele faz, ele está sozinho lá no meio do mar, tá? Ele tem que pensar nessa decisão que ele vai fazer e também as consequências disso. Então, isso tudo, tomar as decisões e avaliar, pesar as consequências dos atos dele, tudo isso faz parte de um aprendizado. Um aprendizado que surge, né, como em outras áreas, né? Se você está na escola, né, será que vai valer a pena colar ou não vai? Então, isso é um aprendizado. Se você está, por exemplo, numa rede social, eu faço esse comentário, eu não faço, eu posto esta ofensa ou eu não posso, tudo isso vai depender das consequências. Então, você tem que aprender a tomar decisões e as consequências dessas decisões. Exercício 10, pessoal, você tem um quadrinho azul aí, olha. Todos os esportes ou áreas de interesse têm suas gírias típicas, usadas pelos que praticam ou torcem por esses esportes. Identifique quais palavras da lista a seguir correspondem aos esportes indicados. Uma consulta ao dicionário pode ajudar. Então, aí no quadrinho azul, você tem as palavras ace, bicicleta, enterrada, frangueiro, garrafão, manchete, rasgadas e tubos. O exercício pede para que você organize essas palavras de acordo com o esporte que pertence, tá? Então, vamos ver. Lá em futebol, a gente tem as expressões, né, as gírias, né? A bicicleta e frangueiro. Bicicleta, que é aquele movimento de chutar a bola com as pernas para trás, assim, né? E o frangueiro é aquele que é o goleiro que engole um gol. Ele não consegue defender o gol, né? No basquete tem a enterrada, onde ele afunda a bola, e o garrafão, que é aquela parte de baixo. No surf tem rasgadas e tubos, e no vôlei tem ace e manchete. Então, de acordo com cada esporte, você tem aqui uma gíria. Exercício 11. As palavras frangueiro, manchete e enterrada já existiam na língua portuguesa, mas não eram usadas no âmbito esportivo.
De acordo com o que você aprendeu na unidade 1, podemos dizer que são neologismos? Sim, essas palavras são neologismos. Relembrando, tudo que é neo, pessoal, esse prefixo neo aqui quer dizer novo. Então, neologismo é uma palavra nova. Por que são neologismos? Essas palavras ganharam novos sentidos quando usadas no universo esportivo. Então, por exemplo, a bicicleta deixou de ser um meio de transporte para ser um movimento que o jogador faz com a bola. Então, quando se usa a palavra bicicleta nesse sentido, para se referir a esse esporte, então essa palavra é um neologismo, certo? Então tá. Agora nós temos aqui o exercício 12. Então, um exercício grande, eu já coloquei as respostas aqui para facilitar. O exercício está falando de estrangeirismos. Dá uma olhadinha ali, olha. Outro aspecto da nossa e das demais línguas é usar algumas palavras de outros idiomas para falar de certos objetos ou atividades que chegaram de fora, ou seja, que vêm de outros países. São os estrangeirismos. Veja se você conhece esses estrangeirismos vindos do inglês, do francês e do italiano. Aponte o sentido de cada um, escolhendo na lista a seguir. Então, o exercício pede para você fazer a relação entre a palavrinha e o significado. Então, vamos lá. Lá na letrinha A, pessoal, eu tenho crowd. O que é crowd? Agora você vai lá no significado 14 que você vai ver. Mar com muitos surfistas esperando para pegar onda, tá? Então, o A, então, para a letra A, você coloca o significado 14. Para a letra B, você vai colocar o significado 6, strap. O que é um strap? Uma cordinha para prender a prancha ao pé do surfista. Então, ao invés de chamar de cordinha, eles chamam de strap, que é uma tira, né? Hot dog, lá na letrinha C, cachorro quente, isso é comum para nós, né? Na letrinha D também é muito comum. Ok, o que é o ok? Uma interjeição que expressa aprovação, concordância. Então, você coloca lá na frente da letra D, você coloca o número 11, olha lá. Na frente da letra D, você coloca o número 11. E brother, o que é brother? Brother, você vai colocar o número 12. O que é o brother? Irmão, cara, chapa. Croissant, lá na letrinha F. O que é um croissant? Veja o significado número 15. Pãozinho de massa fina e leve em forma de meia-lua. Então, quando você vai na padaria e você vê um pãozinho assim em forma de uma meia-lua, de uma massa bem fofinha, aquele pãozinho chama-se croissant, é francês, né? Delivery para nós é tranquilo, né? Todo mundo sabe, ainda mais em época de pandemia, que a gente pode sair, o que você mais faz é um delivery, né? Você pega lá o significado 8, que você vai ter lá, entrega de mercadoria. Então, veja, todas essas palavras são estrangeirismos, elas vieram do inglês e elas são usadas no nosso dia a dia, tá? Internet, isso daí ninguém sabe o que é, né? Dá uma olhadinha lá no significado 17. Redes de computadores dispersos por todo o planeta, que trocam dados e mensagens utilizando o protocolo comum. Então, essa é aí a definição para a internet. Na letrinha I, shampoo, você vai lá no significado 18, produto para lavar o cabelo. Então, veja quantas palavras nós usamos no nosso dia a dia, mas que não são do português, elas são estrangeiras, elas vieram, como o exercício fala lá. Algumas dessas palavras são do inglês, algumas são do francês e algumas são do italiano. Então, todas as palavras estão emprestadas para nós e já fazem parte no dia a dia, né? Difícil você não usar a palavra shampoo, é difícil você não usar a palavra internet, né? Certinho? Show, pessoal. Lá na letrinha J. Na letrinha J, você tem lá o significado 9. Espetáculo musical, humorístico, etc., apresentado em teatro, televisão, rádio, casas noturnas ou mesmo ao ar livre. Pizza, ninguém sabe o que é pizza, né? Nem sabe qual é o significado dele, né? Olha lá, iguaria de origem italiana, feita de massa de pão, recoberta de queijo, tomate, diversos outros ingredientes e cozida em forno. Essa é uma palavra que veio do italiano e já habita o nosso vocabulário, mas mesmo assim é um estrangeirismo, né? Online. O que é online? Vai lá no significado número 5, que você vai lá achar. Conectado direta ou remotamente a um computador e pronto para uso.
Então, você tem lá para a letrinha L, você tem o significado número 5. Para a letra N, stop. O que quer dizer stop? Você vai pegar lá o significado 16. Pare. E enter, na letrinha N. Lá na letrinha N, você vai pegar o significado número 9. Perdão, significado número 4, dar entrada. Shopping Center, a letrinha O. Você vai pegar o significado número 3. Centro comercial que reúne lojas de produtos e serviços variados, além de restaurantes, cinemas, teatros, etc. Também é uma palavra muito comum no nosso vocabulário, só lembrando, são todas estrangeirismos. Vieram emprestadas e ficaram aqui na nossa língua de vez, né? De tanto que as pessoas usam. Game, qual é o significado para game? Você vai lá pegar o número 13. Você vai lá e colocar lá, jogo. Mouse, a letrinha Q, você vai lá pegar o significado do número 7. Dispositivo com de 1 a 3 botões, que a ser movimentado provoca deslocamento de um cursor na tela e permite ao usuário comandar a execução de determinadas ações. Então, mais uma palavra que veio do inglês com um sentido diferente do seu original. E playground, lá na letrinha R, você vai colocar o significado 1. A área ao ar livre, jogada para recreação, que pode conter brinquedos, balanços, gangorras, etc. Né? Às vezes também as pessoas usam aqui na forma diminuta, né? Usam play, como é que tem aquele meme lá na internet? Se não sabe brincar, não desce para o play, ou seja, não desce para o playground, não desce para o parquinho. Então, é importante que vocês observem aqui um simples exemplo de um exercício nos mostra quantas são as palavras estrangeiras que nós usamos na nossa língua e o mais importante, como essas palavras elas estão no nosso dia a dia, na rotina do nosso dia a dia. A gente quando fala shopping center, você nem lembra mais que essa palavra shopping center ela é estrangeira, que ela é do inglês. Quando você fala mouse, você está tão acostumado com essa palavra, que você também nem lembra mais que ela é um estrangeirismo, certo? Mas isso é importante, tá? É uma característica da nossa língua que precisa que vocês prestem atenção, certo? Para que usem cada vez melhor a nossa língua. Então, por hoje é só. Depois eu deixo para vocês a lição de casa, tá bom? Beijo.